Amém, glória a Deus. Queridos, como é gratificante entender, perceber, compreender que tudo que está escrito nesse livro é para o nosso ensino. E quando nós, então, inteligentemente praticamos isso, nós passamos, então, a receber as bênçãos que estão reservadas. Lembrando sempre que nós já somos abençoados. Mas à medida em que eu aplico esses princípios na minha vida, eu passo a colher. Além disso, além dessas bênçãos, eu passo a colher muito mais. O que está reservado. Alguns mistérios escondidos. Que naturalmente algumas pessoas não conseguem, né? Mas nós, então, como filhos, herdeiros, nós conseguimos. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar a respeito de um tema central na palavra de Deus. E esse tema, ele nos envolve. Através do amor, através da fé e principalmente através da confiança. Então, para aqueles que estão anotando, o título então dessa mensagem de hoje, ele não vai ser completo nesse momento. Ao final dessa ministração, então, vocês vão completar ali. E o título, então, é A Minha Confiança Está. Podem colocar 3 pontinhos ali para não esquecer de completar, como lição de casa. A minha confiança está. Então eu quero convidá-los a ler comigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 19 a 20. 1 Coríntios 3, 19 a 20, está escrito assim: Porque a sabedoria deste mundo em que nós vivemos. Por mais crente, cristão que você seja, que você se considere, e você fala assim, não, eu não faço parte desse mundo, as pessoas mundanas. Não, nós vivemos nesse mundo. E a palavra diz que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Próximo. E também, o Senhor conhece os pensamentos do sábio e sabe que são pensamentos vãos. Queridos, quando nós nos defrontamos com um texto como esse, isso nos traz de volta, nos coloca diante de uma realidade. De que por mais inteligente que eu me considere, por mais conhecedor que eu seja, aquilo que hoje é prezado como uma segurança, como uma verdade, no mundo, nada tem a ver com a palavra de Deus. E com aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. A palavra de Deus diz que nós já somos abençoados. Por conta de um detalhe. Por conta da nossa fé naquilo que Ele fez por nós. Em decorrência disso, nós já fomos abençoados. Naturalmente, eu preciso estar preparado para viver nesse mundo. Por mais que a nossa cabecinha, o nosso pensamento esteja em Cristo, mas nós ainda continuamos nessa terra. No mundo. Esse mundo onde Ele enviou o seu Filho único, unigênito, para estar.
E ele andou por um tempo aqui, morreu, foi crucificado e morreu, né? Depois disso, ele foi assunto aos céus. E de lá, então, ele cumpriu a sua palavra, que era de enviar o seu Espírito, para que esse seu Espírito estivesse também junto ao nosso Espírito. Lembrando vocês que você, naturalmente, você possui um Espírito. E a partir do momento em que você se dedicou, você creu na obra redentora de Cristo, naturalmente você passou a possuir um outro Espírito, que é aquele Espírito que Ele prometeu enviar para estar conosco. E esse Espírito, então, ele passa a revelar as verdades da palavra de Deus para a nossa vida. Então não é a sua inteligência, por mais massa cinzenta que você possua, né? Tem pessoas que parece que têm mais inteligência do que outras, têm um cabeção maior assim, mas não, né? A inteligência que nós temos, ela procede de um único lugar. Ela vem de Deus, o Criador. Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículos 3 a 9. Depois vamos ler também o 14 ao 20. Marcos 4, de 3 a 9. Ela fala sobre um texto muito conhecido de todos, muito citado muitas vezes por muitas pessoas, que fala sobre uma parábola. E essa parábola é conhecida como a parábola do semeador. Então esse texto diz assim: escutem, ouçam com atenção, absorvam isso. Eis que o semeador, o que ele fez? Saiu a semear. E ao semear, uma parte do que? Das sementes. Caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda essa terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se e morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Ela deu fruto. A semente brotou. A planta cresceu. E essa planta, então, produziu. A 30, 60 e a 100 por 1. Queridos, e ele acrescentou. Jesus, então, né, que estava falando sobre essa parábola, acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, naturalmente que todas as pessoas que estavam ali tinham ouvidos, mas não ouviam. Curioso, né? Todos os ouvintes que estavam ali reunidos com Jesus naquele momento, eles tinham os seus ouvidos. E os seus ouvidos estavam em perfeitas condições. Porém, eles não ouviam. Mas algumas pessoas ouviram e creram e receberam. Vamos lá agora. Ainda no capítulo 4, né? Do 14 ao 20. Ele então começa agora a nos explicar o significado desta parábola. E ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo
o inimigo vem, tira a palavra semeada neles. Neles onde? Nos corações. O solo aqui representa os corações. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, com furor, manifestação. Glória a Deus, aleluia, que bom, que maravilhoso. Já viram disso? Pois é. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Olha só que triste, queridos. Sendo de pouca duração. Conhecido também por aquele fogo de palha, né? Incendiou, deu aquela labareda, de repente acabou. Pouca duração. Quando chega a angústia, a provação, a perseguição por causa da palavra que foi semeada, logo se escandaliza e foge. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. O que ele falou lá no começo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esses aqui ouviram então. Eles ouviram. Mas as preocupações desse mundo, as fascinações da riqueza e outras ambições, o que acontece? Elas sufocam a palavra. Por conta da sabedoria desse mundo. Por conta da sua inteligência. Por conta daquilo que foi acrescentado a eles. Como conhecimento humano. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Percebem ali que a palavra ficou infrutífera. Essa palavra, ela cresceu entre os espinhos. E o texto não diz que os espinhos não frutificaram, mas eles sufocaram a palavra. Se o espinho sufocou a palavra e a palavra não produziu, mas o espinho produziu. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Lá no começo, quem tem ouvidos, ouça. Então eles ouviram a palavra. E recebem o quê? A palavra. Frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Queridos, interessante que essa parábola do semeador, ele compara o solo com os corações humanos, os nossos corações. E a semente a qual ele se refere é a palavra, que nos é semeada. Não só domingo após domingo, mas dia após dia. Aleluia! Quando nós buscamos na palavra de Deus. Quando nós temos um contato com a palavra. Quando nós nos decidimos dedicar um tempo para buscar algo na palavra de Deus. Então aqui nós tivemos uma parábola, chamada parábola do semeador. Agora nós vamos a uma próxima parábola, que está ainda no capítulo 4 de Marcos, versículo 26 a 29. Jesus disse ainda, ou seja, ele continuou, né? O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Você pode estar pensando assim, tá, mas qual a diferença? Lá na parábola do semeador ele fez a mesma coisa. Agora Jesus, então, ele vem e ele fala que, primeiramente, ele trouxe uma ilustração sobre semeadura e crescimento, vida. Quando que essa semeadura produz vida? Curiosamente, das 4 partes
onde a mesma semente foi semeada, 3 delas não produziram nada. Apenas uma parte, ou seja, 1/4, 25%, produziu. O restante não produziu. E nós já falamos os motivos pela qual ele não produziu, ou ela não produziu. Então Jesus diz assim, disse ainda, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Próximo. Aí ele continua e diz assim, e ele dorme, e ele acorda, ou seja, passa o dia, entra a noite, e passa o dia, entra a noite, de noite e de dia. E a semente germina, e a semente cresce, sem que ele saiba como. Enquanto ele cuida dos seus afazeres, enquanto ele vai e volta, a semente germina e a planta cresce, sem que ele saiba como. Você pode estar pensando assim, espera um pouquinho, mas existe a biologia, né? Que é o estudo da vida, então lá tem uma explicação para como é que essas coisas acontecem. Né? Queridos, nós pensamos que sabemos, mas não sabemos. Nós que pensamos que sabemos, não temos essa capacidade de produzir uma semente e colocar essa semente na terra e acontecer o que está escrito na palavra de Deus. Próximo. A terra por si mesma frutifica. O que a palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis capítulo 1? Num princípio criou Deus os céus e essa terra aqui, queridos. É a mesma, não é outra não. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga ou os cachos, as vagens. E por fim, o grão cheio, seja na espiga, no cacho, na vagem. Espiga do milho. Isso. Tá? O grão cheio na espiga. E quando o fruto já está o quê? Maduro. Pronto. Amadurecido. Logo manda cortar com a foice. Está se referindo a quem? Um semeador. Quem plantou. Porque chegou a colheita. Chegou a colheita. Certo? Até ali. Queridos, olha só que curioso. Nós temos uma ilustração aqui de algumas passagens. Onde, de 7 dessas passagens, em apenas 2 delas, existe aqui a participação humana do homem e da mulher, né? Que é lançar a semente e meter a foice, a colheita. Nas outras 5 passagens, estágios, o homem não teve participação nenhuma. Nenhuma. Tanto é que o próprio texto diz que ele dormia e acordava, passava dia, passava noite. Enquanto isso, houveram 5 estágios entre lançar a semente e colher, que foi a participação do homem. Entre ela germinar, crescer, produzir a erva, produzir
o fruto, o cacho, a semente dentro da espiga, amadureceu e depois foi colhida. Então vejam vocês, queridos, que por mais participativos que nós sejamos, dentro desse processo que nós concluímos como obra de Deus, a nossa participação ela ainda é pequena, porque Ele é maior. Por mais que nós nos tornemos operantes dentro desse processo, nós só temos presença em duas fases aqui, que é lançar a semente e depois colher. O restante, queridos, cabe a Deus. E a minha mente não percebe como essas coisas acontecem. Aqui não está falando em chuva, em preparação de solo, não está falando em nada. Apenas em semear e depois colher. Agora, enquanto isso acontece, esse semeador que lançou a semente à terra, ele confiou que Deus, que criou os céus e a terra, ia prover todas as necessidades para que esta semente que ele colocou na terra alcançasse o seu resultado maior, que era produzir os frutos. Ah, mas como que isso acontece? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele sabe. Hoje a ciência nos explica, né? Não só hoje, né? Mas há uns anos atrás, quando eu estava no colégio lá, na escolinha, bem pouco tempo atrás, significa que eu entrei no colégio atrasado, então. Não é isso, né? Eu lembro lá das aulas de biologia e a gente ficava assim, como crianças, né? Curiosos, querendo saber como é que acontecia. Eu lembro de ter feito alguns testes, inclusive, né? A professora falava assim, amanhã vocês tragam aí um copo, um recipiente, qualquer coisa lá, né? Um algodão e uma semente de alguma coisa, né? Levei uma semente de abacate, não. Uma sementinha, um feijão, né? Semente de abóbora, né? Essas coisas, né? Uma semente de batata doce, né? Então o que acontece? Aí colocávamos lá, né? Molhava aquele algodão, colocava a sementinha ali, aí no dia seguinte você ia lá, né? Para ver o que estava acontecendo ali, né? No dia seguinte, de novo, até que, para nossa surpresa, começava então a germinar. Aí no outro dia, já, parece que está surgindo uma folhinha aqui. No terceiro dia, já a planta já estava maior. E assim ia, né? Aí a professora, né, toda dotada de conhecimento humano, explicava ali para os alunos, né? Isso acontece por causa disso e disso e blá, 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 blá. E a palavra de Deus também fala a respeito disso. E fala de uma maneira diferente. E a palavra de Deus não precisa trazer nomes esquisitos lá, para justificar, procurando justificar algo que acontece. Não. A palavra de Deus diz que a planta germina, cresce, produz fruto, e esse fruto então ele vai amadurecer. Só depois de maduro esse fruto então vai poder produzir mais frutos. E tudo isso, queridos, acontece por conta de uma confiança que nós temos em Deus. Diferente dessa confiança que nós, né, como criancinhas lá, tínhamos
quando iniciamos aquela experiência com a semente. Nós não tínhamos confiança em Deus. A confiança que tínhamos estava baseada em uma explicação dada pelo professor. Hoje, a nossa confiança está em Deus. Porque nós sabemos que aquilo que Ele nos prometeu vai se cumprir. E vai se cumprir, queridos. Então eu não preciso me esforçar, me escabelar. Até porque eu não conseguiria. Mas vocês sim. Alguns, né? A maioria. E a nossa confiança, que nós dizemos que está em Deus, ela se demonstra na forma, ou da forma, como eu interpreto as coisas desse mundo, onde nós vivemos. Queridos, a palavra não diz em nenhum momento que esse semeador, ele saiu, acordou no dia seguinte e foi lá para aplicar a inteligência dele sobre aquela semente plantada, então, para que ela germinasse. Não, ele simplesmente descansou. E enquanto ele descansava, o processo ia acontecendo. Isso não significa que ele simplesmente abriu mão daquilo que ele fez. Não. Ele estava confiante de que o resultado vem de Deus. Este resultado que ele não pode produzir, Deus produz através do trabalho que ele iniciou. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 10, Atos 12, 10, fala aqui um texto curioso e ao mesmo tempo não curioso para quem entendeu e confiou. Que diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Está falando aqui, né, de Pedro, quando saiu da prisão. Saiu da prisão. As cadeias se soltaram. E ele saiu da prisão e chegou até a porta principal, que era uma porta de acesso à cidade. E essa porta, ela se abriu automaticamente. Diferente do processo que ocorreu com a semente, né? Que ela germinou, ela produziu. Por ação de Deus. Essa porta que se abriu, queridos, também foi uma ação de Deus. Não teve nenhuma participação humana aqui. A única participação dele aqui, do homem, foi passar por essa porta. Seguir em frente. Confiando naquilo que Deus fez. E se ele já fez, queridos, está feito. Eu não preciso chegar lá, peraí um pouquinho, mas será que essa porta está aberta mesmo? E começar a mover a porta. Ajudar a porta a se abrir. Não. A porta se abriu por uma ação divina. Sim, hoje em dia tem aquelas portas automáticas assim, né? Também. Pode ser que lá já tivesse um estudo da porta automática. Né? Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9.
só para encerrar o nosso assunto de hoje, olha o que a palavra diz. Eu plantei, semeador. Apolo regou. Alguém foi lá então e regou a terra. Mas o crescimento não veio de quem plantou e nem de quem regou. O crescimento veio de Deus. Próximo. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Queridos, a palavra aqui não está falando assim sobre um grau de importância. Importância nível 1, nível 2, nível 3, nível 1.900.000 e tanto. Não. A palavra diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, por mais conhecedor desse processo, como é que se chama? Físico aí, do crescimento da semente, do germinar, tal. Por mais que eu conheça disso, por mais que eu tenha estudado sobre isso, eu não consigo fazer nada em relação a isso. Porque a presença aqui, principal, ela está em Deus. E se esse crescimento não for dado por Deus, você não vai conseguir fazer nada. Na sua força, na sua capacidade, no seu conhecimento, nos seus diplomas e mestrados e doutorados. Nada. Se Ele não der o crescimento. Tinha mais um lá? 6-9, né? Isso, 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Espera um pouquinho, mas não são dois? A palavra está dizendo que são um, que é uma pessoa. O que planta e o que rega. Parece que são dois, né? Um plantou, outro regou. Não. São um nessa operação. E cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Próximo. Porque nós somos cooperadores de Deus, cooperadores de uma obra. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Como que nós somos lavoura de Deus? O que é que existe em uma lavoura? Existe a terra, existem as sementes plantadas, e existem as plantas que crescem e vão frutificar. E a palavra diz também que nós somos edifícios de Deus, uma edificação. Você edifica aquilo que Deus coloca no teu coração, à medida que você entende esse processo. E se eu edifico, queridos, significa que eu também colaboro para esta construção, que é a igreja. A igreja unida, reunida, com o mesmo propósito, com o propósito de semear a palavra e com o propósito de preparar a colheita. O restante do processo é Ele que faz. Eu só preciso crer e confiar. Eu creio e confio. Ok, mas antes disso, eu lanço a palavra. E após eu crer e confiar,
eu tenho a colheita. Amém? Muito bem. Diante do que nós falamos, então, você pode concluir, então, a sua frasezinha ali. A minha confiança está em Deus. Amém. Complete essa frase. A minha confiança está em Deus. Vamos repetir juntos? A minha confiança está em Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus, inclusive, hoje o nosso aplauso aqui aconteceu exatamente quando encerrou o timer lá. 1 segundo. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé?